Boa tarde aí, pessoal. Hoje queria trazer para vocês aí funcionamento de um PWM, mas de uma forma diferente, mostrando como é que ele funciona usando o osciloscópio. Porque na verdade eu queria mostrar as fontes chaveadas, como é que funciona a fonte chaveada que tem o PWM ali, que o PWM controla, na verdade. Então, ó, tô com esse PWM aqui, o PU6 RT8206B. Ele é um PWM primário, Bull Converter primário, das tensões de 5 volts e 3 volts Owens. Então esse PWM aqui, ele é um pouquinho diferente do... essa placa já é um pouco mais antiga também, ela é do DV6000, de um HP DV6000. Ela estava com problema nas fontes chaveadas ali, os MOSFETs de alto e de baixo não estavam chaveando ela corretamente, então não estava liberando a tensão de 3 e 5 volts. Troquei os MOSFETs ali e voltou tudo ao normal. Essa fonte aqui tu pluga a fonte de bancada nela, ela já acende um LED dizendo que está tudo ok, só esperando apertar o botão Power. Tu pluga, ela vai acender o LED branco ali dizendo que está tudo ok. Ó, acendeu o LED branco. Então, como é que funciona esse PWM? Vamos lá para cima. Estou deixando em zoom aqui para vocês enxergarem melhor aí. Ó, recebo o meu VIN, ele passa aqui, ele chega nesse PD19, que é um diodo Zener, e vem para essa outra linha aqui nesse capacitor, passando pelo capacitor aqui, o PC98. Vem para essa outra linha aqui, que é o pino 6 do meu PWM. Meu pino 6, o IN. O próprio nome dele ali na pinagem dele já diz IN. Então recebe a minha alimentação. Minha alimentação é de quanto? A minha alimentação do carregador é de 19 volts. Então ele recebe minha alimentação no pino 6. Tendo minha alimentação, o que ele vai fazer? Ele vai fazer eu vou precisar da minha habilitação. Ó, primeiro uma alimentação. Vou botar aqui para o outro lado que o PWM está lá do outro lado. Tá aqui desse lado. Ok. Ó, meu pino 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Eu vou pegar com outro aqui, que é o primeiro, que é onde tem as tensões ali. Esse aqui é o primeiro. Ó, pino 6. Ó, 19 volts. Minha alimentação, 19 volts. A minha fonte aqui, ela dá uma variação. Então, 19 volts, ó. Tá marcando aqui. Tensão contínua. Aqui vem do carregador. Correto. O que acontece? Recebi meus 19 volts. Tá, recebi meus 19 volts, alimentou o meu PWM, só que para ele começar a funcionar eu preciso de uma habilitação. Habilitação, olha o nome, ON LDO, já está te dizendo, para habilitar as fontes internas desse PWM, para ele começar a funcionar. Como é que eu recebo essa minha habilitação? Ó, seguindo o pino 4 aqui, ó, ele passa por esses resistores aqui, passa por esse diodo e chega aqui no VIN. O VIN que me dá a habilitação. Como é que vai funcionar essa habilitação? Isso aqui é um diodo Zener. Ele satura inversamente. Ele polariza inversamente. Então, ó, como é que eu vou ter isso? Eu vou ter os meus 19 volts chegando aqui no pino 1 aqui, no meu lado negativo desse diodo Zener. Meu diodo Zener, ele tem 5,6 volts de queda quando polarizado inversamente. Então, esses 19 volts, a partir do 5,6, ele vai passar. Então, como eu tenho 19 volts desse lado, eu vou ter 19 volts passando por aqui, só que com uma queda de 5,6 volts, que diz aqui no meu diodo Zener.
Esse aqui é o diodo Zener, pessoal. O Zener, ele polariza inversamente. O diodo normal, não. Então, ele vai polarizar, vai passar essa tensão para esse outro lado com uma queda de 5,6. 19 menos 5,6 vai dar 13,4 volts. 13,4 volts chegando aqui na minha PR-180, passando por ela e chegando nessa outro pad da PR-179. Isso aqui vai formar um divisor resistivo. Como é que funciona o divisor resistivo? Eu tenho uma calculadora aqui, ó. A minha tensão vai entrar aqui. Tensão de... Nesse caso aqui, nosso caso vai ser de 13,14, porque caiu lá depois que passou pelo diodo. 13,14 vai passar pelo R1, R2 e a tensão de saída vai ser no meio entre R1 e R2, já que o R2 está ligado ao terra. Então, vamos calcular aqui. Ó, eu vou ter 13,4 volts. Meu primeiro diodo é de 1K e meu segundo diodo é de resistor é de 150K. Eu posso botar 1 e 150 e calcular, ó, vai dar 13,311 volts. Então, vou ter quase nada de diferença ali para esse divisor resistivo. Então, de 13,4 vai cair para 13,31. Olha só, pessoal, eu posso botar 1 e 150, assim como eu posso botar 1000 ohms e 150 1000 ohms, porque é 1K e 150K. Vai dar a mesma coisa. Por isso que eu já tiro os 3 zeros de cima e os 3 zeros de baixo. Aí já digito mais rápido. Beleza? Calculamos, vai chegar a 3,3 volts no pino 4. Com osciloscópio. Pino 1, 2, 3, 4. Peguei de novo errado. Que as tensões estão aparecendo com um canal 1 só. Não botei para aparecer o canal 2. Ó, 3, o osciloscópio vai ter uma variação ali, ó, 3,4. 13,4. Ok. Então, eu estou tendo a habilitação. Então, como é que funciona o PWM? Já tenho a minha alimentação e tenho minha habilitação. O que ele vai fazer agora? Habilitar as fontes internas deles, que são a LDO e a REF. São as duas, a voltagem de referência aqui e a LDO, que é de 5 volts. Então, ó, pino 1 e pino 7. Pino 1, eu vou ter que ter, aproximadamente vai dar uns 2 volts. Certo, agora. Tá. Uns 2 volts. Pino 1. Já tá dando vídeo. Eu tenho que imprimir uma coisa. Aí, ó, 2,2 volts. Essa é a minha voltagem de referência aqui. Se eu medir com multímetro, nessa parte ele é um pouquinho mais preciso. Que vai dar os 2 volts. Então, medição de tensão eu prefiro medir com multímetro. Ó, se vocês forem ver agora, ó, não vai ter aquela variação ali, ó. Senão tem que acertar bem o osciloscópio para ele não variar. Mas aí eu vou desregular para mostrar para vocês depois o funcionamento da fonte chaveada. Ó, pino 1 com multímetro, ó. Exatamente, praticamente 2 volts, ó. 1,995. Tá? Então, temos a habilitação, temos a alimentação no pino 6, habilitação no pino 4, temos a minha voltagem de referência de 2 volts e, se eu medir aqui, ó, pino 7, ó, vou ter
meu LDO, que é minha 5 Alwins, 5 volts Alwins. Que nesse caso desse PWM ele chama de Alwins. Normalmente é 5 LDO em outros PWM mais novos agora. O Alwins é a tensão que sai depois da bobina. Nesse caso é outro nome. Ó, 5,13 volts. Esse é uma fonte interna do PWM que ele libera. Bom, então já temos alimentação, habilitação, temos a voltagem de referência e temos a minha LDO ativa, a fonte interna de 5 volts. Em outros PWM tem uma fonte interna de 3 volts também, mas nesse caso aqui não tem, só tem a de 5. Nesse PWM é só a de 5. Vai ter uma outra voltagem de referência aqui, se a gente medir também vai ter 5 volts. Ó. E agora vamos para a fonte chaveada. A fonte chaveada, ela precisa desse BST1, que é, ó, já diz aqui 5 volts BST1, é aproximadamente 5 volts, é no pino 17, é uma pino 17, 8, 16, 17 aqui. Ó, aqui é 10 volts, depende do PWM, é claro, tem uns que são 5, tem outros que são 6, depende. Essa aqui é uma regulagem interna do PWM. Então ele precisa ter isso. Depois disso, o que ele vai fazer? Nós já temos nossas habilitações, alimentação, habilitação das fontes internas. As fontes internas todas funcionando. Agora vamos para as fonte chaveada, que é aquelas tensões de 3,5 volts. Ó. Vamos trabalhar com essa aqui de 5 volts. Aqui. O que acontece? Mas antes disso, ó, a fonte chaveada precisa de uma habilitação também. A maioria dos PWM tem habilitação para fonte chaveada. Que nesse caso aqui, aqui ó, ON1. ON1 é a fonte chaveada, é a habilitação da fonte chaveada. Assim que eu receber essa minha habilitação, ele vai mandar os MOSFETs começarem a trabalhar. Então essa fonte aqui, ó, ela tem uma habilitação da chaveada. Ó. A habilitação vem da onde? Vem dos 5 Alwins. Isso aqui é um sinal de se tiver algo errado, ele vai mandar um sinal aqui e vai cortar o PWM. Então ele vai cortar esses 5 volts, então com isso vai cortar a alimentação, vai cortar o primário da placa, os 3,5 volts da placa. Mas isso é para outro caso. Aqui, a habilitação aqui da fonte chaveada, ó, vem do Alwins. Ela passa por esse resistor aqui, ó. Aqui um diodo normal. Então ele não polariza. Ele vai chegar a tensão de 5 aqui e não vai polarizar. Então nesse caso aqui vai chegar nesse PR112 e vai passar por ele, ó. Vai passar por ele. Vai subir, subir e vem aqui, ó, no pino 14, ó, que foi o ON1. Ó, se a gente medir o pino 14, a gente tem que ter algo perto de 5 volts. 16, 14. Ó, tá passando tudo, ó. Então eu tenho 5,08 volts, correto? Que é o 5 ohms, vai passar só para aquele resistor ali, não vai ter nenhuma queda, nada de tensão. Então vai passar por ele, vai chegar aqui e também ele vai passar para o outro lado. Ele vai cair aqui, ó, ele vai chegar nesse outro lado também, ó, no ON2, que vai habilitar a minha fonte de 3 volts hours, que aqui chama de 3 VPCU. Então,
ou um 2 habilita a fonte de 3, ou um 1 habilita a fonte de 5. Ok? Aí tá funcionando. Aí agora, o que acontece? A habilitação, já temos a habilitação da fonte chaveada, agora a gente vai os MOSFETs. O MOSFET vai ter o de alta, que ele recebe os 19 volts, e o de baixa, que é ligado ao terra. O de alta recebe 19 e o de baixo altera. Por isso a gente chama MOSFET de alta e MOSFET de baixa. Ó, ele recebe 19 volts aqui em cima, o PQ46, MOSFET de alta. Os 19 volts, se passasse aqui, queimaria, porque o que acontece? Isso aqui é uma fonte de 5 volts, não pode receber 19. Então não teria como chavear. Não teria como chavear. Por que chavear isso, senão queimaria a fonte de 5, queimando outros componentes, dando problema direto na placa. Então, olha só o que acontece. Como é que funciona isso? Vou mostrar aqui no osciloscópio. Vamos para os MOSFETs. Olha isso. Olha o meu MOSFET de baixa é o azul. Meu MOSFET de baixa é o azul. E meu MOSFET de alta é o amarelo. Olha como é que funciona uma fonte chaveada. Ó, aqui ele está recebendo, esses sinais aqui vêm todo do PWM. Então ele vai chaveando e deschaveando o MOSFET. Ele chaveia e fecha, chaveia e fecha. O MOSFET de alta e de baixa, alternadamente. Ó. O de alta aqui chaveou e o de baixa aqui chaveou em seguida. Então não é ao mesmo tempo. Para que essa tensão consiga fixar no valor que ela chega no pino. Ó. Essa tensão aqui, nesse pino aqui que chega na PL8, chega a 5 volts aqui, só que com 5 volts, ó, todo com problema. Todo cheio de ruído. É a mesma tensão que vai chegar lá. Ó. O de baixa, aqui, e aqui na bobina. Ó. A tensão que chega na bobina, cheia de ruído. É a mesma para chavear e deschavear o MOSFET ali. O que acontece? Então, olha só, vou mudar aqui, ó. Vou tirar o trigger aqui do osciloscópio e olha como é que se comporta essa tensão. Ó, indo e voltando. Claro, a gente não vê por causa do tempo aqui, ó. Vamos alterar a escala aqui. Olha quantas vezes ele faz isso. Isso é tudo a ver. Todo o tempo que ele faz. Ele fica o tempo inteiro fazendo aquelas duas oscilações ali que a gente viu. Ele fica o tempo inteiro fazendo isso aqui. Ó. Só que inúmeras vezes, em microsegundos. Por isso que o osciloscópio é importante para medir esse tipo de coisa. Saber se está chaveando ou não. Olha isso. Olha como é que funciona. É assim que funciona os dois MOSFETs, tanto de alto quanto de baixo. Ó. Um chaveia, outro chaveia. Um chaveia, outro fecha. Um chaveia, outro fecha. E assim fica, ó, o tempo inteiro. Para conseguir manter os 5 volts na PL8. Que quando passa por ela, esses 5 volts chega aqui, só que cheio de ruído, passa por ela limpo. Ó. Olhem só. Ele chega cheio de ruído aqui, ó. Tá? Aqui é meus 5 volts. Cheio de ruído. Se eu for ver, ó. Vou trigar aqui ele.
não consegui trigar ele ali. Ó, mas assim, ó, ele chega cheio de ruído aqui, ó, na minha bobina. Depois que passa por ela, junto com o capacitor que tem após ela, ele limpa essa tensão, ó. Limpou a tensão, ó, 5,4 volts, se for medir vai dar menos que isso. Com um multímetro ali dá em torno de 5,1, 5,2. É uma tensão mais correta. Por isso que para medir tensão eu uso multímetro. E para medir sinais sim, né? E o osciloscópio, o multímetro nem faz isso. Ó, tensão limpa e do outro lado da bobina, ó, a tensão cheia de ruído. O sinal cheio de ruído. Então, aí o que que acontece? Ele consegue os 5 volts, passar por essa bobina, chegando os 5 volts aqui, criando esses 5 VPCU. Depois disso, tá tudo ok? Ele vai mandar sinais de feedback, vai mandar sinais de bypass ali. E com isso, assim que ele identificar, tem meu feedback ali, o volt, são sinais que vão vir depois, ó, depois da bobina. Ó, esses sinais aqui, ó, que vem depois da bobina, é para identificar se a tensão está saindo correta ali para o PWM receber. E a partir disso, o que ele vai fazer? Ele vai liberar esse power good. Power good da fonte de 5 volts. Liberou esse power good, tá tudo correto, a placa vai para o próximo passo, que aí é esperar o teu pressionar o botão ali para ela começar a startar as outras fontes, as fontes chaveadas, mas que são secundárias, e essa é a primária no caso. Então, era isso aí que eu queria trazer hoje para vocês, pessoal. Então, espero que, claro, esse é um PWM mais antigo. Outros PWMs mais novos vão ter só um Power Good. Assim que as duas tensões estiverem corretas, ele vai mandar um único Power Good. Essa aqui tem um Power Good para de 5 e um Power Good para de 3. Então, queria agradecer aí. Então, não esqueçam de compartilhar, de deixar seu joinha aí se ajudou a entender um pouco mais. Se tiverem alguma dúvida ou ficou algo que ficou mais explicado e vocês quiserem saber mais, comentem aí. E valeu! Abração, não esqueçam de se inscrever no canal aí também. Tchau, tchau.